já estamos dentro da mitose na primeira fase, que é a prófase. Então, qual é o nosso objetivo? Entender a prófase. Então, obviamente que a prófase aqui tem vários objetivos que a gente vai, obviamente, destrinchar cada um deles, tá? Então, quando a gente chega na prófase, primeira coisa, ela é a primeira fase, é o início de tudo. Então, as células começam o processo de divisão, que seria o processo mitótico, na prófase. Então, o que é que vai acontecer? Nessa prófase, primeira coisa que eu aqui enumerei, condensação dos cromossomos. Existe uma proteína chamada de condensina, que vai pegar os nossos cromossomos e vai espiralizar. Isso traz aqui duas consequências importantes. Presta atenção, duas consequências importantes. Quais são elas? Quando você está no processo de espiralização de cromossomo, condensação de cromossomo, você está, obviamente, pegando como se fosse um barbante e enrolando ele. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai, logicamente, ocupar um maior volume, né? Então, nesse caso, ele vai aumentar o volume, mas ele vai ficar compactado. Então, ao enrolar, você vai estar compactando esse material, mas ele vai estar aumentando seu volume. Com isso, o que é que acontece? Não sei se você se lembra das aulas anteriores, mas o cromossomo 13, 14, 15, 21 e 22, a zona SAT deles participa de uma estrutura chamada de nucleolo. Então, quando os cromossomos 13, 14, 15, 21 e 22, eles começam a espiralizar, o que acontece é que eles vão puxando o cromossomo daquela região do nucleolo. Então, quando eles vão espiralizando aqui, eles vão pegando o material deles e tirando do nucleolo e, logicamente, o nucleolo desaparece. Então, é por isso que na prófase a gente diz que a condensação dos cromossomos tem como consequência desaparecimento do nucleolo e, segundo, o processo de inativação dos nossos genes, porque ela está espiralizando. E aí existe o início da formação dos fusos com migração dos centríolos para os polos opostos. Então o que é que acontece aqui? Quando você tem esse processo de início de formação dos microtúbulos, lembre que os microtúbulos são formados de tubulina alfa e beta, que são componentes do citoesqueleto. Então a célula começa a retirar essas proteínas do citoesqueleto e formar esse conjunto de fibras que vai ser chamado de fuso acromático, fuso da divisão, fuso mitótico, enfim, é aquele que vai conduzir os cromossomos. Então dessa forma, novamente, você tem o início da formação do fuso, né, que seria o fuso acromático, fuso da divisão, fuso mitótico, e a migração dos centríolos para os polos opostos da célula. Então, na medida em que esses centríolos eles vão migrando, eles vão formando, ou seja, polimerizando os fusos da divisão. Lembre-se do seguinte, que esses centríolos e o centrosomo, eles são duplicados no período S da intérfase, ok? Então existem, presta atenção, centríolo, existe o centrosomo e existe o áster. Centríolo seria aquela dupla dos túbulos que ficam logo abaixo do núcleo. O áster seriam microtúbulos polimerizados nessa região e essa região é chamada de centrosomo. Então, região centrosomo, o par de túbulos centríolo e, no caso, os microtúbulos polimerizados, o áster. E aí você tem esses três, né? O centríolo e o centrosomo, eles são duplicados no período S. Vão migrando para os polos opostos e vão polimerizando os fusos. Então começa a ter a formação desses fusos. Agora, por que esses fusos? Porque são esses fusos que vão em direção aos cromossomos, vão pegar eles e vão direcionar eles para a placa equatorial em outra fase. Atenção, tá? Então, voltando, condensação dos cromossomos, duas consequências. Inativação dos genes e desaparecimento do nucleolo, porque os cromossomos vão encurtando e vão ficando, obviamente, mais compactados. Início da formação do fuso e migração dos centríolos, que foram duplicados junto com o centrosomo no período S. E fragmentação da carioteca, para que se tenha mais espaço para os cromossomos se organizarem. A lâmina nuclear, ela começa a se desfazer e a carioteca começa a se fragmentar. Esses fragmentos espalham-se pelas células e nós não temos mais uma região delimitada por carioteca, porque a carioteca simplesmente desaparece. Então, o desaparecimento da carioteca permite espaço para os cromossomos e isso faz com que, obviamente, a célula consiga organizar de forma melhor esses cromossomos na plaquinha equatorial. Então, prófase, nós temos condensação ou espiralização dos cromossomos, inatividade dos genes e desaparecimento do nucleolo. Nós temos formação do fuso mitótico
Essa formação do fuso mitótico, ela no caso vai ser feita pelos centríolos e o centrosomo, e aí consequentemente você vai ter retirada do citoesqueleto, da tubulina, e já vai conseguir jogar isso daí para o fuso. Nós temos a migração dos centríolos e o desaparecimento ou fragmentação dessa carioteca, né? Deixa eu fazer aqui que eu acho que eu encostei e aí terminou apagando. Pronto. Dessa carioteca. E aí, consequentemente, nós temos a primeira fase da divisão da mitose, que seria a prófase. Lembrando que o fim da espiralização só ocorre na metáfase, tá? E o fim da migração também só ocorre na metáfase. E aí, consequentemente, a gente teria a outra aulinha que vai falar sobre a metáfase. Então, nesse caso, a prófase seria exatamente esse o objetivo, tá? Espiralizar, fragmentar a carioteca, desaparecer o nucleolo, até porque RNA ribossomal, RNA mensageiro, nem precisa, porque os cromossomos estão sendo condensados, ok? Tranquilo? Então, memoriza aí as fases da prófase, porque elas são de grande importância para as provas, beleza? Valeu!